Bom dia, companheiros e companheiras. Realmente o cenário que se desenha aqui é um cenário altamente preocupante e é um cenário extremamente angustiante para nós. Então nós vimos uma série de coisas que eu acho que são extremamente consensuais, né? A gente precisa virar o modelo econômico, nós precisamos fazer com que haja uma repactuação desses atores e que esses atores realmente se comprometam com as mudanças pela esquerda do jeito que a gente tanto defende e a gente tanto luta, certo? Então, vendo hoje a situação do país e a situação que os atores que movimentam a política econômica está colocada, eu lembro muito, eu fiz parte até o ano passado da diretoria do Sindicato dos Médicos do Maranhão. Então, eu via no Sindicato dos Médicos que a gente tinha interesses que eram inconciliáveis, porque nós tínhamos na diretoria do sindicato, fazendo parte da diretoria, o presidente do sindicato patronal. Então, ou seja, você tinha, no sindicato classista, você tinha um representante do sindicato patronal. E quando ele era questionado sobre isso, ele dizia, não, estou aqui como pessoa física, lá é pessoa jurídica. Então é uma coisa absurda. Então a gente vê hoje na política econômica brasileira. Então você vê as pessoas que representam o grande capital lá, ditando o funcionamento da política econômica. Então a política econômica hoje, ela favorece o grande capital. Então, companheiros, é uma situação altamente preocupante. Então nós aqui temos que cada vez mais fortalecer a luta. Realmente, como o Walter falou, é partido em tempo de guerra, nós temos que trabalhar nesse sentido. Agora, o companheiro que me antecedeu aqui do Distrito Federal, eu queria pedir licença para discordar. No Maranhão, foi o estado onde a presidenta Dilma teve a maior vitória percentual do Brasil. Então, lá, a população votou porque as políticas sociais do governo federal, elas realmente foram para os mais pobres. Então, os mais pobres puderam, nas urnas, dizer que concordavam e apoiavam essas medidas, entendeu? Lá, o Bolsa Família conseguiu tirar muita gente da miséria, uma grande parcela da população. O seguro-defeso, que hoje, infelizmente, as MPs, elas trabalham contra essa classe, o seguro-defeso consegue ser a única fonte de renda para uma série de pescadores artesanais, uma série de pessoas que precisam, vivem disso, e só conseguem ter algo que comer no outro dia por conta dessas políticas. Então nós precisamos melhorar a nossa pactuação com esses setores da sociedade que hoje, infelizmente, eles estão vendo o recuo. Eles estão vendo o recuo do governo, estão vendo que as políticas sociais, a política econômica, ela não mais contempla como contemplou anos anteriores. Certo? Então, companheiros, eu acho que nós precisamos fortalecer esse modelo, repactuar os atores, nós temos que avançar e dizer, olha, a gente tem que realmente fazer uma grande frente de esquerda aqui e trabalhar para que cada vez mais essa política, ela seja uma política pela esquerda, essa seja uma política que contemple os interesses da classe trabalhadora, que a gente não aceita perca de direitos, nós temos que avançar, nós temos que olhar para frente. Então nós precisamos tentar, agora é difícil dizer, nós vamos ter que fazer uma interlocução com o governo, se nós somos o partido do governo, mas a gente não fala nada, a gente não tem espaço, a gente consegue ser governo e ao mesmo tempo não tem espaço no governo. É uma coisa que não dá para entender. E, assim, muito me alegra que a CUT assumiu esse papel de protagonista nesse processo. Então, esse protagonismo da CUT ele é louvável e ele é necessário para a atual conjuntura política. Mas eu tenho uma crítica aqui a fazer com relação ao Movimento Popular de Saúde, porque, infelizmente, foi como o secretário falou aqui, o companheiro falou... 1 minuto. Para concluir, o trabalhador, quando ele assume um novo serviço, ele quer saber qual que vai ser o convênio, qual vai ser o plano de saúde. Entendeu? A CUT, ela não tem aquela mesma luta e aquela mesma participação no movimento de construção do Sistema Único de Saúde que tinha no passado. Então a gente precisa da CUT lutando pela construção do SUS de uma forma primordial, como protagonista que foi na reforma sanitária de 1986. E nós aqui,
do Movimento Popular de Saúde, nós repudiamos essa medida provisória. A presidente já sancionou, né? Defendemos a inconstitucionalidade dessa participação do capital internacional no seguro de saúde. Porque você está dando às multinacionais da saúde o direito de dizer quem vai viver e quem vai morrer. Nós somos radicalmente contra isso. Certo? Companheiros, é isso aí. Muito obrigado. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu sou Lício Lobo, sou militante do PT de São Paulo, lá da cidade de Diadema. Bom, eu queria... Patriotismo, né? Queria retomar o debate aqui, uma coisa que está sendo muito... Uma expressão que está sendo usada muito no nosso debate desde sexta-feira. Apareceu ontem, apareceu de novo aqui na fala do Sérgio Nobre, que é o debate sobre o economicismo. Alguns companheiros, o Renan aqui na fala dele, acho que relatou também, eu acho que é fundamental a gente compreender esse debate. O papel que a CUT está adotando e o papel do PT, as fragilidades do PT. As duas bandeiras aqui acho que tem muito a dizer. O Júlio falou que ia ficar do lado de lá, eu fiquei do lado de cá. O problema é o seguinte, essa expressão economicismo, se eu não estou enganado, vem de um debate lá do Lenin, né? 1903, que era o debate da organização do Partido Operário Russo, naquela época, que ele criticava aqueles que tinham a postura de fazer exclusivamente a luta econômica. Escreveu economicismo. E achava e defendia que o partido tinha que combinar as duas lutas, a luta política e a luta econômica. Mas dava um peso muito grande para a luta política. E usava uma expressão que é que a política é economia concentrada. Acho que é importante a gente avançar nesse debate, porque para mim está muito claro que o centro das contradições hoje estão na economia, na política econômica do governo, no Joaquim Levy, tudo que ele representa, porque isso expressa as contradições de classe que estão em curso hoje na sociedade brasileira. Tem a ver com um problema que nós temos debatido muito, uma palavra que está sendo muito usada também, que é o debate da estratégia. O André Singer, que é um companheiro aí da Mensagem do Partido, da esquerda da Mensagem, acho que cunhou uma expressão que eu acho que é feliz, que é caracterizar o governo Lula. O Pedro falou que nós temos que caracterizar isso, né? Qual que é o governo Dilma, o governo Lula? Que ele usou uma expressão de um reformismo fraco. O reformismo fraco que faz, aí o companheiro que me antecedeu fez mudanças, melhorou a vida do povo, mudanças significativas em alguma medida, mudar o salário mínimo do jeito que foi mudado ao longo dos nossos governos não foi pouca coisa, e isso começou a mexer, inclusive, com os interesses do grande capital. Aí que está o nó da questão. Porque o reformismo tem a ver com uma política de conciliação de classes. E o que está muito claro hoje é que, para a burguesia brasileira, para o grande capital, mesmo o reformismo fraco, mesmo essa política moderada dos nossos governos, não só incomoda, passa a ser impraticável para eles, porque tem a crise do capitalismo, eles têm que manter a taxa de lucro e pleno emprego, aumento do salário mínimo, impulso, inclusive, para as categorias sindicais fossem à luta e arrancassem conquistas do patronato, o número de greves aumentou, esse ambiente econômico e político passa a ser insuportável para a burguesia. Então, a raiz das contradições está aí. A burguesia mudou a sua atitude política em relação ao nosso governo. Começou a mudar lá no começo do governo Dilma. Isso está claro na postura política da burguesia, na política, e está claro também na virulência dos ataques que nós estamos sofrendo hoje. Mas tem outro lado da moeda também, que eu acho que é fundamental. Qual que é o comportamento da classe trabalhadora? E eu estou convicto que a classe trabalhadora brasileira não vai morrer sem lutar. Não vamos ter dúvida que a classe trabalhadora vai lutar, vai à luta. Porque nós vamos ter desemprego, aliás, já começou. O ano começou sob a égide da greve na Volkswagen. Teve a ver com demissões de, não sei, 2.000 trabalhadores, 800 trabalhadores. A peãozada foi para a greve. A peãozada chamou a luta. 1 minuto. O povo respondeu ao chamado da CUT no dia 13. Aqui em São Paulo não foi qualquer coisa colocar 60 mil pessoas ali na Avenida Paulista no dia 13, nós temos que valorizar.
E é esse impulso que vai dar vigor para a luta que nós temos que fazer no PT. Para reformar o PT, para ganhar o PT por uma estratégia socialista. Eu acho que nós temos aqui nesse nosso congresso, sair muito convictos do papel que nós temos a cumprir nessa luta, nesse debate interno, porque a base do PT está procurando um caminho. Inclusive, no nosso debate aqui tem uma coisa que todo mundo fica procurando o que o Lula vai dizer. Acho que nós temos que romper com a Lulodependência dentro do PT. E procurar o caminho na base social. A gente está observando, a classe trabalhadora está disposta a lutar. E vai ser obrigada a lutar. E isso vai criar um ambiente político dentro do PT que vai virar o partido de cabeça para baixo. O PT que existia não vai existir mais. E é para esse ambiente que nós temos que nos preparar. Com ousadia, estudando, voltando para a base, porque às vezes a gente se afasta da base. E esse é o lugar que nós temos que ocupar. E sair com muito otimismo, porque o PT tem vigor ainda, a classe trabalhadora está desconfiada, muita parte dela está puta da vida com o PT, e nós temos que construir a partir do partido, junto com a CUT, junto com os movimentos sociais, a capacidade de dar respostas e de dialogar. O companheiro de Brasília colocou aqui, né? Dialogar com aquele jovem, dialogar com o cobrador de ônibus, e não vai ser fácil, vai ser duro pra caramba, mas eu acho que nós temos lenha para queimar e a classe trabalhadora vai continuar tendo protagonismo na luta de classe do Brasil. Bom, gente, tem uma discussão sobre como é que nós vamos sair dessa, né? E tem um amplo setor que concorda com a tese de que dá para a gente repetir o que aconteceu entre 2003 e 2010. De que a gente consegue fazer um ajuste e depois dar a volta por cima com inflexão na política. Esquecem que a inflexão na política não foi nem intencional, premeditada, foi uma reação a uma situação de crise e que no momento que estava fazendo aquele ajuste, aquela capitulação a algumas teses neoliberais em 2003, 2004, não estava sendo pensado uma inflexão. Isso foi feito depois por necessidade. E também não está sendo pensado que a história é bem outra, porque naquele momento ainda sobrou alguma coisa para fazer inflexão. Nesse momento, fazer ajuste não vai sobrar nada depois. Inclusive porque a vaca tossiu, não foi porque engasgou, estava ruminando, engasgou e deu uma tossida. É sinal de pneumonia, porque esse ajuste é um ajuste recessivo. É o que eu estava falando, o Levi sabe disso, quando colocaram o Levi lá, sabiam disso. E que pode ser a crise terminal. Qual que é a questão? Só um instantinho. Então, zum, tá difícil ouvir. Para quem está falando também é difícil. Vamos pedir mais silêncio, tá? Pode ser a crise terminal. E aquele processo criou uma ilusão de que a inflexão depois de 2005, aquela inflexão na forma e não no conteúdo, criou a ilusão de que o conteúdo estava certo, só precisava mudar o jeito de fazer. E essa história está voltando. A gente viu aqui a fala de que o problema é o jeito de fazer. Essa tese está completamente equivocada. E nós precisamos dizer que é justamente um problema de conteúdo na política. E aí é que está a disputa principal hoje no PT. Não é que precisa mudar, seja consenso. O que aconteceu nas eleições do ano passado sobre o conteúdo da mudança que o Brasil precisa, agora nós estamos debatendo no PT qual é o conteúdo da mudança que o PT precisa. E aí, se o pensamento economicista vai ser se prevalecer de que o povo vota de acordo com a melhoria de vida material, isso é um problema, porque não explica o fato de boa parte da classe trabalhadora não ter votado na gente em 2014, porque a vida seguiu melhorando, não teve retrocesso até as eleições, vamos lembrar disso, e votaram no Aécio. Então não explica. E, por um outro lado, achar que o problema está só na economia, se melhorar a economia a coisa melhora toda, cria uma sensação de que não precisa reorientar a política na estratégia, só precisa reorientar a economia na tática. Agora, por um outro lado, vamos combinar aqui, se a solução não está só na economia, o problema, com certeza. Porque se a gente for derrotado na batalha do ajuste,
Não tem perspectiva de vitória lá na frente, né? Se já está difícil ver alguma saída agora, depois que o ajuste pegar e tiver recessão, pior ainda. Agora tem outra questão, né? Por mais paradoxal que seja, o Sérgio Nobre falou uma coisa aqui que até tem razão. Que assim, ainda tem margem para as pessoas conseguirem melhorar de vida via consumo. Ainda tem margem para o modelo econômico seguir vigente. O problema é que o que não tem margem é a estratégia política, porque isso tem impacto político. E foi isso que ele não captou. O problema não é que tem margem econômica, o problema é que não tem margem política para isso seguir acontecendo. E aí, a grande questão é que é o seguinte, por que não tem margem? Porque a burguesia não aguenta mais, não quer mais melhoria da vida do povo, e os trabalhadores querem muito mais. Não por acaso a esquerda voltou a falar de reformas estruturais, voltou a falar dos temas centrais de saúde, educação, transporte, segurança, porque a gente percebeu que esse foi o ponto fraco. A burguesia não topa a reforma no Brasil, e aí eu dialogo com as falas aqui sobre o papel da burguesia nacional, do capitalismo dependente. Não tem o menor interesse em fazer reforma, porque nunca precisou de reforma para ser classe dominante, e estão na posição de reação. Expressão maior disso é que, se em 2002 a gente conseguir enfiar uma Cunha para dividir a burguesia, hoje a burguesia está unificada em torno do Cunha. É o principal representante da unidade da burguesia. Por que o Aécio Neves não aparece e o Cunha está aparecendo? Por que a Cunha, que é a capa da Veja? Está unificando a burguesia, por dentro e por fora. Então, o debate de conteúdo é o seguinte, temos que mudar a estratégia, isso já é consenso entre nós, mas eu estou reforçando isso porque muitas vezes a gente no PT faz fala inflamada, dizendo que precisa mudar e tudo mais, só que fica na superfície. Nós temos que ir mais a fundo nisso aí. E, por fim, tem alguns combates centrais no PT que a gente precisa fazer para prevalecer essa nossa posição. Tem 3 mais urgentes que são, primeiro, combater o otimismo imobilista, que está expressa na fala do Lula no dia 31 de março, lá na quadra dos bancários. Fica tranquilo, calma, que vai dar certo. Concluindo. Todo mundo querendo orientação, e a orientação é falar torce porque vai dar certo. Segundo, é o derrotismo, que o Walter expressou bem aqui, o que nos leva esse derrotismo. Em terceiro, é combater a tendência suicida. Mas qual que é a melhor forma de combater a tendência suicida? Conivência zero. Muitas vezes a gente fica vendo companheiros e companheiras nossos nos levando para a beira do precipício falando em pular, e às vezes a gente não faz o que é necessário. E mais, companheiros e companheiras nossas, não da tendência, mas de um petismo crítico, que também assiste isso, reclama nos corredores, mas na hora de ir para o enfrentamento não faz nada, cala a boca, fica quieto, não assina recurso conosco, pior, se omite, e na hora que é para votar e se posicionar, vota com os caras. O que aconteceu em São Paulo no caso do Vacareza? É a maior expressão disso. E no caso agora da Assembleia Legislativa em São Paulo também. Muita gente que na reunião da executiva que foi debater esse ponto, calou a boca, mas depois chega, pô, Rodrigo, maneiro aquele seu artigo, hein? Bom dia, companheiras e companheiros. Primeiro eu quero dizer assim que eu me sinto totalmente contemplado aí pelas teses apresentadas pela articulação de esquerda. Nós estamos num momento que é muito importante esse congresso porque nos dá uma base para atuação num momento muito difícil aí para o país. Então nós temos uma tarefa muito grande, tanto internamente com relação à militância do PT, que é muito importante, quanto externamente com os movimentos sociais, simpatizantes e a sociedade em geral. Nós realmente vivemos uma grande ofensiva da direita, uma ofensiva que se aproveita das nossas falhas estratégicas, da nossa falha de projeto, e o objetivo da direita é implementar uma política radicalmente diferente, e a gente está vendo aí, né? Redução da maioridade penal, as terceirizações, enfim, é um caminho político-econômico muito diferente dessa nossa plataforma que busca ser aí um social desenvolvimentista, e também não concordo que seja aí um desenvolvimentismo estatal nacional. O nosso papel não é defender tão somente o PT e defender o governo. É claro que há um ataque da direita contra o PT e contra o governo, mas nosso papel não vai se resumir simplesmente a defender o governo e defender o PT. Aqui, principalmente pela oportunidade do Congresso do PT, nós vamos ter que apontar o que é uma falha de projeto e uma falha estratégica.
né? E a falha original, fundamental, é o modelo político que veio desde o Lula para cá, que é um modelo que buscou contrapor, ou pelo menos suavizar o neoliberalismo. Não vamos dizer que ele inverteu o neoliberalismo, mas ele suavizou o neoliberalismo. Mas existe uma barreira, e é a barreira das reformas estruturais. Então, o partido e o governo nunca se propôs, efetivamente, a realizar essas reformas estruturais. Então, já começa o erro aí. Nós não poderíamos ter uma plataforma política baseada tão somente em melhorar a vida do povo, sem fazer reformas como a reforma tributária, a reforma de mídia, a reforma política, porque o poder econômico ele prevalece nas estruturas. Ele prevalece no modelo político com o financiamento privado empresarial. Ele prevalece na mídia, porque quem paga a mídia é do poder econômico. Então, nós temos duas estruturas que simplesmente são antidemocráticas. Então, nós jamais poderíamos ter perdido a perspectiva de fazer uma reforma política, fazer uma reforma de mídia. E claro que quando o partido não se coloca para fazer essas reformas, logo ele não mobiliza, não conscientiza a população, não se propõe a mudar a correlação de forças. Então fica sempre naquela, nós não temos correlação de forças. Claro, se você não se propõe a construir a correlação de forças, não vai ter nunca. Então esse foi o erro, uma adaptação ao modelo eleitoral, isso descaracterizou o partido, descaracterizou a militância, enquanto nós não desenvolvemos os nossos mecanismos, a nossa metodologia para fazer o diálogo com a população, para fazer a formação política, para fortalecer os movimentos sociais, né, e fortalecer a estrutura partidária, a direita continua com seus mecanismos a pleno vapor. A grande mídia forma politicamente a população, coloca na população desde cedo, desde a infância até a juventude, elementos que desorganizam, que tiram a perspectiva da organização política. Então essa é a nossa dificuldade. Enquanto nós nos retraímos, apostamos, né, numa ação institucional, a direita continuou com seus mecanismos a pleno vapor. Então ela está formando uma massa, e uma massa fascista, inclusive, distorcendo completamente a noção das pessoas com relação à política. Então eu vejo um cenário muito perigoso. Eu vejo golpismo há muito tempo. Há muito tempo o golpismo está aí, é golpe. Enfim, nós temos que fazer esse debate. Nós temos que apontar essa falha estratégica aí de projeto do partido, nós temos que ampliar o debate interno com a militância e com o movimento social, nós temos que ter consciência do cenário internacional, porque, digamos, chegou-se a um limite de insatisfação por parte do imperialismo com a política realizada no Brasil, principalmente com relação à formação dos blocos regionais, o fortalecimento da integração latino-americana, os BRICS, a CELAC, a Unasul. Então isso contraria fortemente os interesses imperialistas. E, para mim, é claro de que existe uma intenção do imperialismo em fazer uma mudança política no Brasil. E eu acho que a movimentação recente, né, que se aproveitou, é claro, das nossas debilidades, principalmente porque a eleição no segundo turno já foi apertada, nós tivemos ali um salto de politização, mas que logo em seguida, pela direção do governo, né, se desagregou tudo, e é aí que a direita vê a brecha, porque, opa, a base deles lá já está quebrada, né, nós já não conseguimos mais reunir. Então ela está se aproveitando das nossas falhas. Então, assim, é preciso que o governo assuma outra postura, é preciso que o governo parta para o enfrentamento, que ele ajude, né, o partido e os movimentos sociais a se mobilizarem. Concluindo. Bom, eu sei que falta bastante coisa ainda, mas, enfim, é esse o nosso papel. Nós temos que ir para a rua, nós não podemos ceder nem ao otimismo irreal, nem ao pessimismo daqueles que já estão derrotados. Nós não vamos poder contar assim com uma direção que vai nos levar para o caminho correto, nós vamos ter que apelar mesmo para as nossas forças, a nossa capacidade de convencimento do movimento social, da base sindical, para fazer a mobilização. Essa mobilização é necessária. Obrigada. Aloysio, Rio de Janeiro, militante da ENA, Rio de Janeiro. Em relação à defesa do voto de 2014, que a gente ajudou a convencer, esses votos são nossos, dessa vitória.
Eu fiquei cansado de discutir, falar disso lá no Rio. Lá. Essa vitória foi nossa na rua. Né? Você vê, dentro do sindicalismo, na minha empresa, uma estatal, nós tivemos que 70% de votos foram do Aécio. Nós perdemos no sindicalismo, perdemos, já era feio. Esses votos aí, eu tenho contado que ele é de 89, aqueles votinhos de 89, aquele minguado, o Brasil afora todinho, até dar nesses 53 milhões que deu hoje, mais uma parcela do pessoal que, ao contrário, né, o retrocesso, que é uma boa, nada, supõe que seja uns 15 a 20 milhões de votos. Né, quer dizer, mas nós tivemos esse voto. Agora, aqui a gente está reunido aqui, o que parece? Só a gente que tem o dever de salvar o PT. Né? E as outras tendências? E as outras tendências? Né? E as outras tendências, você não vê nem nada, né? Nada. Elas estão encasteladas lá no poder, né? Nada. A gente que está com essa preocupação, a gente tem que salvar o PT, tem que salvar o PT. Olha, mas só a gente, né? Não vai cobrar nada dessas outras tendências, pô, né? Na abertura, o de vida da DS lá, soltou aquela pérola lá, né? Que foi uma beleza, né? O DS, pô, é a presidenta da República. Pô. Então ele vai lá, conta aquele papozinho, então entendeu o quê? Que ele não está nem preocupado com isso aqui. Né? A mesma coisa fez a CUT agora. O cara ouviu aqui, né? Também não está ouvindo isso não. Aí falou, né? O papo dele, parece que já lançou um candidato para 2018, não vou nem falar o nome, né? Só fazer a dedução, já lançou o candidato aqui para 2018. Está aí no oba-oba, né? E a gente aqui morrendo, perdendo, que foi o caso do dia da eleição, pô. Foi um sufoco tremendo, eu com contato com alguns companheiros e tudo, né? A pessoa nem saiu de casa, ficou ali colado, aí lá no Rio parece que fizeram lá, fizeram lá no centro, na Cinelândia lá, um painel lá para acompanhar a eleição, fiquei até com medo de ir lá. Pô, olha, eu fiquei com medo e não fui até, porque eu fiquei, pô, tava ruim, o cenário muito ruim mesmo, o que todo mundo na nossa condição passou um aperto tremendo aquilo, até que 8 horas da noite, já com 97% de votos das urnas já apurados, né? Aí que deu aquela sensação que, né? Aí que a gente deu para sair para comemorar, né? Agora é o seguinte, agora nesse momento, você vai comemorar como? Eu vivo no meio do povão, né? Luiz, nós fomos enganados, né? Você enganou a gente, você pediu voto, né? Porque isso a gente ouve mesmo. Eu creio que vocês também ouviram, já ouvem isso pela rua fora aí. No meio que a gente vive, da forma de militância nossa, que a gente está sempre discutindo a política mesmo. Então as pessoas alugam a gente mesmo, aluga não. Eles estão corretos, né? Veio esse pacotaço aí, né? De princípio fiquei até, né? Assim, vou ficar na minha, porque, né? Porque você tem medo, né, pô? Você reage, né? Como é que fica, né? Depois eu falei, não, agora não tem como ficar, não, tem que participar mesmo. É porque houve lá as explicações, é bonitinha, né? Porque com esse, né? Esse dinheiro a gente economiza 19 bilhões, não sei o quê, joga não sei aonde, e aí até setembro está tudo certo, né? Aí o Brasil começa a andar, aí, pô, esse cara você fica até pensando, não, isso aí, né? Como já vem de uma longa data dos pacotaços da vida, né? Que não dava em nada e a gente era obrigado, não tinha nem como discutir aquilo, né? Então era um pacotaço agora bancado por um governo nosso, né? Quer dizer, é complicado a questão dos direitos que estão tirando agora, a mexida, por exemplo, nas pensões, né? Que já é um golpe, porque a pensão já não é nada, ainda vai cair para 50%, né? E depois tem umas que dá soma ainda, 50%, depois daí, até determinado tempo, a pessoa perde a pensão, né? Então, voltando concluindo, né? Em relação à CUT, uma coisa de positivo que ele falou aqui foi a questão do abandono daquela disputa acirrada que ela tem com a força sindical e quem
sorteio maior número de carro. Né? Foi a única coisa positiva que deu a CUT aqui hoje. É uma conjuntura assim, bastante complexa que nós estamos vivendo. Eu fiquei aqui bastante surpresa com alguém que fez um comentário de que o Lula teria dito para mantermos a calma. Eu acho que o que nós precisamos mesmo e o que mais me aflige nessa conjuntura é o time político para reagir e retomar a ofensiva que está literalmente contra nós. Uma série de questões aqui levantadas que são pertinentes e dizem respeito a uma estratégia de médio e longo prazo terão tempo para serem debatidas, acertadas e executadas. Mas temos um processo político de desarticulação do projeto que nós defendemos, que esse não tem mais muito tempo. Inclusive, eu estou tão imediatista na minha questão de tempo, de que nem o Congresso do PT tem compatibilidade com o tempo político do que está ocorrendo no Brasil. E me incomoda profundamente a imobilidade do PT. Parabéns para o economicismo da CUT. Parabéns, mesmo. Mesmo. Sabe por quê? Porque na hora de botar o pessoal na rua, que a gente fala para o sindicalista tem que ir lá, ele tem que responder por que vai cair a pensão. Por que o filho dele vai ter mexida nos recursos do ProUni. E o dirigente sindical tem que ir lá responder. Enquanto uma parte dos dirigentes petistas estão nos gabinetes, completamente distantes. A questão aqui não é contra ou a favor se a CUT está economicista ou não. A questão é como compatibilizar as respostas que têm que ser dadas imediatamente e as questões de médio e longo prazo. Eu, sinceramente, acho que, do ponto de vista estratégico, não é o que se espera de uma central. Do ponto de vista tático, que quando a coisa aperta, a gente chama o MST e a CUT para botar o povo na rua, para defender o nosso projeto, eles também têm que dar resposta às suas bases. Porque, por mais crítica que a gente faça, eles estão lá. Eles estão lá. Assim como os nossos dirigentes do movimento estudantil, do movimento da juventude, do movimento das mulheres, nós estamos lá. Quem está faltando aqui é o PT. Quem está em falta aqui é o PT. E o PT tem que entender que governo é governo e partido é partido. O PT vem confundindo essa questão desde o início. E não é do início do governo do Lula, não. É do início dos governos municipais, dos governos estaduais, que botou dentro do PT uma cultura de que confundir a nossa responsabilidade e obrigação de sustentação com a incapacidade de formulação e mobilização. Uma coisa é a fidelidade que nós temos com os nossos governos, a outra coisa é virar crítico. Então, nós temos um problema sério de estratégia, mas nós temos um problema imediato de tática também. Porque temos as resoluções dos congressos que poderão, ao sabor da conjuntura, nos levar a palavras que indicam um rumo de esquerda e não ter uma tática efetiva que implemente isso. Porque se o PT estivesse mais de pé, nós teríamos um outro perfil de ministério e nós não teríamos dependido tanto das forças sociais e menos no partido. Tem coisas que a gente... Assim, nós estamos num momento tão delicado
mas, ao mesmo tempo, tão forte, tão denso, que nós não podemos avocar para nós. O Aloysio ali, dialogando com ele aqui no encerrada a minha fala, nós não temos obrigação de salvar o PT. O PT que nós defendemos, nós temos a obrigação de defender dentro do PT, o PT que nós achamos que tem que ter, e o Brasil que nós achamos que tem que ter. Porque não é o PT que precisa das nossas opiniões, acima do PT está aquilo que nós queremos para a população brasileira. Esse é o nosso compromisso maior. Não vamos menosprezar a questão e eu encerro com essa questão que, para mim, pouca gente falou dela e, para mim, ela é central. Não vamos menosprezar, num país como o nosso, o que é correlação de forças. E a escolha pela via eleitoral foi feita há muito tempo atrás. E não tem uma estratégia para tornar de esquerda aquilo que nós escolhemos como via. Esse é o desafio maior de todos. E fomos ficando eleitoreiros, em vez de nos tornarmos uma alternativa eleitoral. Tem muita diferença sobre isso. Concluindo. Então, reforma política é a ponta da nossa luta, porque senão continuaremos com boas ideias, boas e centrais projetos, mas não teremos onde viabilizar. Nós somos o 7º país no mundo em homicídio de mulheres. Nós somos o 6º país no mundo em homicídio de juventude. Nós somos um país que melhorou sensível e inegavelmente as condições financeiras e econômicas do nosso povo, mas estamos caminhando para o fascismo. As senhorinhas dos bairros mais pobres da minha cidade vai lá e me cobram, quando eu vou na feira distribuir um papelzinho, por que eu sou contra a redução da maioridade penal? Será que elas não enxergam que são os filhos e os netos delas que vão para as prisões? Então, gente, eu acho assim, um pouco mais, muita firmeza nas coisas que nós vamos fazer, mas um pouco mais de humildade de entender que esse caminho é pedra pura.